Águas Assombradas. Ser do sítio. Já para dar uma introdução à coletânea temática de domingo. Bom, vamos lá. Toda aparição ou contato com algo de outro plano tem um começo. Não simplesmente acontece, a não ser que a pessoa tenha evocado algo dificilmente vem assim do nada. Peraí, vou espirrar. Eita! A pessoa, mesmo que não lembre, teve uma iniciação. E como tudo tem um começo, vamos ao começo da minha história. Com 4 anos, tive a minha primeira experiência com espíritos ou ser. Não sei o que era. O que sei é o que os meus tios contam. Eu acho que é um moço, não sei. Em um fim de semana, estávamos em uma chácara de amigos da família, onde, para banho e ou lavar roupas, tinham 2 igarapés. Um mais longe, onde dava para nadar tranquilo, e um mais próximo da casa onde estávamos hospedados. Foi dito à minha mãe que esse mais próximo não dava para se banhar nadando e tinha que usar canecos para jogar água, pois nesse igarapé tinha muitos poraquês, que é um peixe elétrico. Poraquê? Que é um peixe elétrico. Mas como chegamos já no finalzinho da tarde, mamãe, 2 dos meus tios mais moços e eu nos dirigimos a esse igarapé mais perigoso, porém mais próximo. Mamãe desceu o caminho com umas vasilhas a fim de lavar, já que estávamos de favor na casa alheia. Não era bom dar trabalho, né? O meu tio... Então, não fala aqui se os nomes estão trocados, né? Enfim, o meu tio se banhou e logo subiu a caminho de casa, restando só a mamãe e o outro tio, que conversava com ela enquanto a mesma lavava as louças. Em dado momento... vou falar aqui os nomes. Em dado momento, o meu tio João deu fé que eu estava ainda sobre uma estrutura de madeira, me jogando água com o tal caneco, porém sorrindo muito e falando com algo ou alguém que só eu via. Esse meu tio falou sobre a estranheza daquilo para minha mãe, que se dirigiu até perto de mim e viu quando eu falava com algo invisível. Não, vai você primeiro! E batia palmas e sorria muito e seguia falando, vai você novamente, eu não sei nadar. Ela viu que algo queria que eu pulasse ali na água e provavelmente me afogasse. Correu até mim e perguntou com quem que eu estava conversando. E eu falei que falava com um menino negrinho que queria que eu fosse nadar com ele. No nascer do dia, já fomos embora. Nem preciso falar que ela ficou aterrorizada. Em casa, minha vozinha, que também via coisas, assim como a mãe dela, disse que era o Nego d'Água, uma lenda muito conhecida do Pará. Sou paraense, esqueci de dizer. O tempo passou e pouca coisa do tipo aconteceu, até que já com 15 anos a minha família comprou um sítio bem barato até, mas achei normal, pois apesar do tamanho da terra tinha somente uma casa de madeira com um galinheiro, meio que um galinheiro acoplado na lateral da casa. Tinha umas plantações e um rio que passava bem perto. Era um paraíso, só que não. Meu tio João ficou lá por uns 7 meses cuidando da terra, da casa, enfim, deixando mais a nossa cara. Nas férias fomos mamãe, um primo e a minha vozinha, na intenção de ficar curtindo a natureza por um mês inteiro. Logo no primeiro dia, o meu tio contou que umas coisas estranhas andavam acontecendo por lá. Meu primo, curioso e mais velho que eu, perguntou logo afoito:
tipo o quê? Né? Coisas tipo o quê? E o meu tio revelou que uma noite ouviu gritos e pedidos de socorro por lá no meio da mata, mas perto o suficiente para ouvir claramente. Era uma mulher e gritava por ajuda de forma bem desesperada. Ele contou que agarrou um facão e saiu, ao auxílio da pessoa. E qual foi o seu medo ao ver, no meio do mato, uma bola de fogo, 1,5 metro mais ou menos, de 1,5 metro mais ou menos, e aquela bola de fogo corria pela mata, e os gritos saíam da tal bola, que ao correr passava por árvores, galhos e nada além da própria bola pegava fogo. Meu avô já viu isso. Ele disse que ficou parado um tempo olhando aquilo se movendo, até que de súbito parou, e o meu tio teve a impressão que a bola de fogo o havia notado. E ao que parece, sim, pois começou a ir em sua direção. Ele correu desesperado para casa, adentrando o local e caindo de barriga no chão, já ardendo em febre, e que essa febre durou por mais de 7 dias seguidos. Por mais 7 dias seguidos. Todos ficaram apreensivos na hora, mas como esse tio João tem a fama de contador de histórias de pescador, logo todos ignoraram. 3 dias depois, um padre, que vinha de uma vila meio longe, pediu pousada por 2 dias, pois ele e seu companheiro de viagem estavam cansados e ainda tinha muita estrada, até Marabá, cidade para onde ele se dirigia. Ele foi bem aceito, minha família toda muito católica, e na medida do possível lhes demos tudo para o conforto. Até as camas que eu e meus primos dormíamos lhe foram cedidas. Na mesma noite da chegada do padre, tivemos provas que o meu tio João tinha dito dias atrás era verdade. A estranheza do sítio finalmente nos foi apresentada. A princípio, gritos e vozes vindo da mata, mas logo aquilo acabou e atribuímos a caçadores. Jantamos e nos recolhemos para dormir. Minutos depois de estarmos todos deitados, velas e lampiões, artefato movido a gás que usa como a queima de um tecido para clarear o ambiente. Velas e lampiões, os lampiões, né? Ele tá falando aqui que você põe uma coisinha de gás embaixo do lampião, ajeita assim, e aí fica pegando fogo num negocinho lá dentro. Enfim, para quem não sabe o que é um lampião. Então, velas e lampiões, tudo apagado, breu total, silêncio. Até que os cães começaram a ladrar. Não um latido normal a fim de espantar alguém ou algum animal, mas era um latido de medo. Era algo aterrador que durou uns 15 minutos, creio eu, até que veio um silêncio. Um silêncio tão mortal e cortante que até a nossa respiração parecia terrivelmente alta, nos denunciando que estávamos ali. Um vento forte soprou e sacudiu toda a vegetação que tinha ali por perto, e um trote se pôde ouvir. Mas não um trote de cavalo, égua ou burro. Era algo de 2 patas. Isso era nítido. Era como um homem muito pesado que trotava como um animal. Ouvimos também risos medonhos e aterradores. E os risos foram ouvidos ao mesmo tempo que aquilo caminhava rumo à porta. Olhei desesperado para o meu primo que estava deitado perto, numa rede, e o mesmo parecia desesperado. O medo era nítido naqueles olhos. A coisa chegou à porta da casa e passou algo duro na minha cabeça. Eram garras. A coisa chegou até a porta da casa e passou alguma coisa dura na porta. Na minha cabeça eram garras que ele estava passando pela porta. Aquilo era um bicho com garras, ou no mínimo ele segurava algo cortante. O meu tio tentou levantar
O meu tio tentou levantar. A intenção, acho que era reagir ou ver o que era aquilo, mas foi detido pelo segurar forte em seu braço que a minha vozinha lhe deu. Enquanto isso, a coisa lá fora soltou um sorriso meio que gutural, meio distorcido. Todos se entreolharam, aflitos, temerosos. O medo ali não era um sentimento, era algo vivo e estava pairando sobre todos. A coisa, após parar de sorrir, começou a andar de um lado para o outro, na frente da casa, de um lado ao outro. Ao menos se afastou da porta, eu pensei. A porta do quarto abre num baque silencioso, tão silencioso quanto podia, já que além dos passos da coisa, até se alguém piscasse, era possível ouvir. E era o padre e o seu companheiro de viagem. No mesmo instante, o ser lá fora parou novamente. Parou novamente na porta, deu uma arranhada na porta, deu risada e falou: "Sei que ele está aí. Traz ele para mim." E ria maliciosamente. O padre fez um sinal de silêncio. Foi até a cama em que eu estava com a minha mãe e disse: "Ele não vai entrar. Vamos rezar. Nada pode mais do que Deus." E todos se aproximaram e começamos a seguir a oração do padre. A reza parou por um momento, ao ouvir batidas na porta, fortes, como se quisessem derrubar a porta. As batidas demoraram pouco tempo, acho, mas aquilo ecoou em mim. Por o que me pareceu horas. E quando voltei a mim, todos seguiam orando. Aquilo lá fora desistiu de tentar derrubar a porta e começou a rodear a casa, passando pelas paredes as suas garras, ou alguma coisa, não sei, que por ser de madeira, a cada encontro de suas tábuas tinha uma ripa fina, assim, de tapar as brechas, e que causava um certo relevo. Era de madeira, assim, sabe? Então tinha enfim. E a coisa que ele raspava pelas paredes, ao encontrar o relevo, fazia um som de tec, tec, tec. E seguia rodeando a casa sem interrupções, o que era impossível, já que na lateral da casa tinha um galinheiro. Aquilo estaria atravessando o galinheiro? Como? E o que o impedia de entrar na casa, então? Voltei a minha atenção para as orações novamente, até que às 4 da manhã tudo parou de uma vez só. Rezamos mais um tempo até que o padre parou, agradeceu a Deus o livramento e saiu pensativo do quarto. Minha avó se dirigiu à cozinha a fim de fazer um café e todos a seguimos. Todos tentavam entender o que tinha acontecido, menos o padre, que somente fitava o copo com café e de vez em quando tomava um pouco do líquido. Nada falava. Como o nascer do dia, o padre, que deveria ficar mais um dia conosco, já tinha suas coisas prontas para partir e simplesmente disse: "Olha, eu vou embora, e se eu fosse vocês, não ficaria mais aqui." Olhando em direção à mata, e acrescentou: "Não tem coisa boa aqui, não." Ele e o rapaz que o acompanhava foram embora, sem nem tomar o café da manhã. Eu acho que se ele soubesse que aquela coisa do lado de fora da casa não o seguiria, Acho que se ele soubesse que aquela coisa do lado de fora da casa não o seguiria, teria ido embora na noite anterior mesmo. Entendi. Após a partida deles, a minha vozinha decidiu ouvir o conselho do padre. Saímos todos de lá antes das 2 da tarde, rumo à cidade. O tal sítio foi vendido meses depois para uns conhecidos, mas antes os mesmos foram prevenidos do que tínhamos vivido ali. Sorriram bastante, falaram que isso não existe,
Porém, um mês depois da venda, eles também passaram adiante o sítio. Não aguentaram viver lá. Talvez viram o mesmo que a gente. Dessa experiência ainda resta a dúvida. O que era aquilo? O que ou quem queria? Nunca vou saber. E fico muito grata a Deus por isso. É uma moça grata. Obrigado por ler meu relato. Acompanho o canal há 2 anos e cada vez gosto mais. Beijos e que Deus os abençoe imensamente. Um beijo para você, muito obrigada. É uma moça que nos conta. Então, não sei, mas o bicho queria o padre, pelo visto. Mas por quê? O padre sabia de alguma coisa? Alertou o pessoal? Mas não sei, gente, não sei. Sei que isso é aterrorizante, né? Dá pra ter um medo. Imagina você no sítio, o negócio rodeando a casa, falando, gargalhando, passando unha ou sei lá o que na beira da porta. Louco! Ainda bem que eles puderam sair da casa ali naquele dia mesmo, né? Porque, olha, passar mais uma noite ali, nem que seja na dúvida daquilo aparecer de novo ou não. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.